Fundação Roberto Marinho apresenta Aprendiz Legal, tá combinado. Com Juliana Gerais. Episódio 5. O aprendiz na empresa. O que ele pode fazer? Como encaminhar as atividades dos aprendizes? O que eles podem fazer? O que não podem? Qual é a diferença entre um aprendiz e um estagiário? Vamos entender tudo isso neste episódio de Aprendiz Legal Tá Combinado. Bem-vindas e bem-vindos! Para se ter um bom parâmetro inicial, convém entender o que difere o aprendiz do estagiário. Um aspecto que marca bem a particularidade do aprendiz é a sua relação com uma entidade formadora. O auditor fiscal do trabalho, Alexandre Lira, nos explica sobre a função exercida por essas instituições dentro do programa. É essa entidade formadora, quando a empresa vai fazer uma parceria, que vai perceber qual é o programa de aprendizagem que melhor vai se adaptar àquela empresa. Né? A gente pode estar falando de uma parte administrativa, a gente pode estar falando de um pintor, pode estar falando de um soldador. Então, o aprendiz ele vai receber uma capacitação. O estagiário não tem esse movimento. O estagiário não tem frequência numa entidade formadora. O estagiário não. São institutos absolutamente diferentes, né? Então, o aprendiz, e aí a empresa vai inserir aquele aprendiz nessa dinâmica já específica vinculada a um programa de aprendizagem. E esse programa de aprendizagem, ele é construído para saber o seguinte: qual momento o aprendiz vai estar na empresa, nas aulas práticas, qual o momento que ele vai estar na entidade formadora, nas aulas teóricas, qual o momento que ele vai estar na escola. Mais do que uma parceira adicional da empresa, a entidade formadora ajuda a cumprir os objetivos da Lei da Aprendizagem, que visa inserir adolescentes e jovens no mercado de trabalho com segurança e preparação, ou seja, habilitando-os em diversos sentidos. Então, a lei de aprendizagem, ela faz isso, ela mantém o menino na escola e justamente dá trabalho a ele. Nós temos centenas de entidades formadoras sem fim lucrativo que estão contribuindo e muito com a aprendizagem. Então, esse supervisor da empresa com o monitor e o supervisor também da entidade formadora vão amarrar direitinho esse desenvolvimento desse jovem, que não se confunde, né? Não necessariamente, pode ser que ele nunca tenha visto, não é reunir ali, reúne daquele lado ali, entidade, jovem aprendiz e estagiário. Não, o estagiário pode estar fazendo uma dinâmica absolutamente diferente do que o aprendiz está fazendo, porque são centenas e centenas de cursos. Se você pensar de curso, existe um programa que vai ser exatamente preparado para esse aprendiz desenvolver. Pode ser na atividade fim da empresa? Pode ser. Agora, havendo dificuldade de ser na atividade fim da empresa, por exemplo, vigilante. Vigilante é uma crise que nós temos. Essa empresa diz, olha, minha atividade fim não tem condições de ter aprendiz. Sem problema nenhum. A gente faz a conta da sua cota e vamos inserir esse aprendiz em outra função. Ele vai ser capacitado para uma outra função, pode ser administrativa ou pode ser qualquer outra, não necessariamente precisa ser vinculado. Então, eu acredito que, saindo daqui com a ideia, essa diferenciação do estagiário para o aprendiz, é a ideia de que o aprendiz tem a participação absolutamente fundamental de uma entidade formadora, que vai se juntar à empresa para qualificar e para formar esse cidadão, né, e esse trabalhador. Nesse sentido, a participação dos supervisores é determinante, porque eles devem lidar com a presença do aprendiz por uma perspectiva diferente da que tem em relação aos funcionários e estagiários. Alzira Valéria, que atua no Laboratório de Educação da Fundação Roberto Marinho, nos explica sobre o papel formador dos supervisores. Os supervisores de empresa, eles são referências extremamente importantes para essas juventudes que estão entrando no universo do trabalho. Tanto por já ter um repertório de atividades, de processos de trabalho, de fluxos que são importantes na empresa, eles também fazem uma ponte entre as experiências que ele já possui no universo do trabalho com o que os jovens
podem trazer, né, de novidade, de frescor para essas atividades, né? Então, ele é um importante acolhedor do jovem nesses contextos de trabalho. E para que os supervisores e os jovens possam ter uma relação cada vez mais próxima e empática, é bastante relevante que se tenha um diálogo assim, próximo, aberto, né? Que essa relação esteja pautada numa interação constante, né? Para que mesmo que se tenha processos de hierarquia dentro das empresas, os jovens possam se sentir seguros em perguntar, em reconhecer quais são os principais setores da empresa na qual ele trabalha. Se for uma pequena empresa que também é muito importante na inclusão de jovens no universo do trabalho, entender em qual etapa ele está no processo de produção daquele serviço ou daquele produto que aquela empresa está desenvolvendo, enfim. Então, esse supervisor de empresa, ele traz uma contextualização muito importante para a tarefa que o jovem vai fazer. E uma contextualização que ela aplica o debate que acontece nas atividades teóricas com os instrutores de aprendizagem, né? E ele fica mais tempo em formação com o jovem do que os instrutores de aprendizagem lá nos encontros teóricos. A carga horária maior dos programas de aprendizagem são as atividades práticas. Então, ele fica muito mais tempo na empresa, o supervisor é extremamente relevante para fazer com que a aprendizagem tenha sentido. Para se certificar de que está alinhado ao que o jovem precisa desenvolver, o supervisor pode consultar as atividades preconizadas pela CBO do aprendiz. Marisa Silva, coordenadora de projetos da Fundação Roberto Marinho, lembra da possibilidade de contar com a ajuda da entidade formadora. Quando tiver dúvida, esse supervisor pode entrar em contato com a entidade formadora, porque a entidade formadora com certeza tem as atividades que são importantes para aquela CBO. No nosso dia a dia de trabalho, embora a gente esteja categorizado numa CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, a gente não fica lá o tempo inteiro olhando para ver se é aquilo que está na CBO. Então, nosso trabalho é muito mais orgânico, né? Mas quando a gente recebe um adolescente, um jovem, um aprendiz, é muito importante que a gente possa desenvolver atividades relacionadas àquela CBO que ele foi contratado. Então, o aprendizado é um grande diferencial do programa e não pode ser deixado de lado, porque se trata de um dos principais fundamentos da Lei da Aprendizagem, que vem transformando o cenário do trabalho de jovens no Brasil. Pelo que a gente acompanha até em alguns relatórios, né, tem um estudo do IPEA especificamente tratando sobre aprendizagem, dentre outros conteúdos, né, das redes de proteção de infância. A entrada no mundo do trabalho para a juventude de maneira formal, ela tinha uma estrutura menos organizada, digamos, né? Já existia lá na CLT os artigos correspondentes à entrada de jovens no mundo do trabalho, mas não existia uma consolidação, né? Que hoje, com a rede há tantos anos firmada, que existe, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma rede de auditores fiscais do trabalho que fazem o acompanhamento dos programas de aprendizagem, né? Então, para se ter um programa de aprendizagem, é necessário um cadastramento prévio na Secretaria de Políticas Públicas e Emprego, que está agora dentro do Ministério da Economia, né? E são necessários o cumprimento de algumas regras. Então, isso torna a implementação da política e a entrada do jovem no universo do trabalho mais organizada. Mais um motivo para que dentro da empresa o caráter formativo do programa seja observado, independentemente da capacidade de entrega do aprendiz. Karina Brasil, gerente administrativa da Fundação Getúlio Vargas, reforça esse aspecto, relatando uma situação que viveu ao assumir uma posição em um setor onde havia uma aprendiz bastante capacitada. Eu tinha como material humano, como jovem aprendiz, aos poucos.
principalmente porque a jovem aprendiz que eu tinha na época era uma jovem aprendiz que trabalhava de forma muito eficiente. Em alguma medida, a jovem aprendiz, mesmo muito jovem, ela tinha só 16 anos, ela se mostrava muito mais madura profissionalmente, era o primeiro emprego dela, do que a estagiária que tinha ali mais do que seus 20 e poucos anos. Eu só fui dar conta disso, que existia, que eu deveria, enquanto gestora, ter uma preocupação especial quando ela se tornou estagiária, porque ela era tão boa que quando a gente teve a vaga de estagiária, ela foi contratada como estagiária, né? Ela entrou na faculdade e foi contratada como estagiária, então ela foi promovida. E aí eu tive esse segundo momento, e aí sim, aí eu comecei, enquanto gestora, a pensar na função de jovem aprendiz, e quais seriam as características ou as minhas preocupações enquanto gestora para olhar para a vaga. Não estou falando isso como de forma positiva, eu acho até de forma, em alguma medida, negativa, porque ela era tão boa que não me apontou que eu deveria ter me preocupado, mesmo ela sendo tão boa, porque ela sendo boa fez com que eu me acomodasse enquanto gestora, e acho que isso não é um bom ponto. Eu acho que eu deveria ter apoiado, mesmo ela sendo muito boa, porque ela estava num momento de aprendizado. E eu, como gestora, não percebi isso. Eu a tratei como uma colaboradora regular e ela estava em formação, né? E para serem tratados por essa perspectiva do aprendizado, é extremamente importante que os jovens façam atividades que ajudem no seu desenvolvimento. Isso inclui assumir responsabilidades, claro. Se as responsabilidades dadas e cobradas forem condizentes com o grau de maturidade de cada um, a chance de desenvolvimento é enorme. Isso pode ser percebido, por exemplo, na experiência da aprendiz Juliana Mergulhão, que nos contou sobre seu crescimento em seu primeiro emprego. Antes, eu ficava muito à mercê do que minha chefe me orientava a fazer. Hoje eu chego no trabalho e eu consigo ter autonomia suficiente para dizer para ela coisas que eu gostaria de acrescentar na empresa, sugestões de mudanças e coisas que eu consigo ir lá e realmente fazer. Então, isso me desenvolveu não só no trabalho, como pessoa. Hoje eu sou uma pessoa que eu corro muito mais atrás das mudanças, das coisas, eu não espero muito as coisas caírem para mim, sabe? Eu vou atrás, e eu acho que essa foi a principal mudança do primeiro dia até hoje. Os supervisores precisam ficar atentos para que toda a equipe compreenda os tipos de atividades a serem atribuídas e qual deve ser a abordagem com o aprendiz. Carina Brasil sublinha um cuidado necessário para que não se construam relações inadequadas. Eu vou colocar aqui um fator importante, você precisa colocar, enquanto gestor, esse espaço. Você tem que criar, você tem que derrubar as hierarquias que podem, eventualmente, se impor, né? Então, a gente toma bastante cuidado para que o jovem aprendiz não seja mini funcionário de um funcionário. Ele tem as próprias atividades dele, eles têm as próprias responsabilidades, as atividades que eventualmente ele auxilia as outras pessoas precisam, de certa forma, passar pelo gestor, em alguma medida, para que também ele não fique sobrecarregado, então ele não fique sendo utilizado como mão de obra barata, né, entre aspas. Então, você tem que ter alguns cuidados para que a equipe não o sugue, né? Que eu acho que isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Além das situações mencionadas por Carina, que fogem ao propósito do programa e da lei da aprendizagem, há um limite de cotas, justamente para evitar certos excessos. Alexandre Lira explica alguns critérios adotados pela legislação para a formação de cotas de aprendizes. Vamos calcular e vamos ver lá as funções que demandam formação profissional. Então, nós vamos apurar as funções que demandam formação profissional, vamos fazer o cálculo, a cota é de 5% e não pode ser mais do que 15%. Por que não pode ser mais de 15%? Porque a gente começa a desconfiar, até porque também tem uma regra de cálculo que
justamente que bota a partir de 7, mas a gente começa a desconfiar que você está fazendo a substituição de mão de obra ordinária por aprendiz. Não é essa a ideia, nem por estagiário, né? O desvio de função do estagiário também acarreta uma relação de emprego. Assim, os aprendizes se diferenciam dos estagiários pela participação da entidade formadora. E as atividades que assumem nas empresas devem ser condizentes com o que aprendem nessa entidade. Até porque a formação que essas instituições oferecem é direcionada para as funções demandadas pelas empresas. O aprendiz legal envolve, basicamente, as relações entre o jovem, a empresa e a entidade formadora. No entanto, muitos aprendizes são ainda adolescentes e dependem de outro pilar, que não pode ser desconsiderado: a família. No próximo episódio, discutiremos o papel dos familiares dos aprendizes por diferentes perspectivas. Nos encontramos lá. O podcast Aprendiz Legal Tá Combinado é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho.